certo? Por quê? Se você deixar o arame liso e for colocar massa em cima, a massa vai escorregar do arame. Aí vai dar merda. Tá? Você vai fazer o bracinho do personagem. Ah, tá o bracinho aqui, ó, perfeito. Aí você faz o outro braço. Agora eu vou colocar detalhe nesse braço. Aí você coloca o detalhe no braço, o braço vai ser aqui, ó. Porque ele está escorregando lá dentro. Você tem um bagulho aqui, ó. Lá no fundo. Aí, mano, você vai tentar consertar aqui, aí vai dar merda aqui. Aí vai ficar o bagulho assim, ó. Ah, já faz um titãs, né? Já? Já faz o bagulho com articulação, né? Muito louco. Né? Aí quanto mais articulado, mais frouxo fica, assim, ó. Tá? Vai dar merda, tá? Então vocês vão enrolar esse aramezinho no arame grosso, para quando você colocar a massa, aquele arame segurar a massa. Aí você pode trabalhar sossegado em cima, que não vai zoar. Beleza? Tranquilo? De boa? Certo? Depois que você enrolou o aramezinho no arame grosso, vocês vão colocar o arame em cima desse desenho e vão dobrar ele exatamente onde estão essas marcações aqui. Certo? Mas exatamente. Na hora de dobrar, vocês vão usar o alicate. Tá? Porque o alicate vocês vão fazer o seguinte, por exemplo, eu vou dobrar aqui, ó. Né? Você segura o arame aqui, aperta com o alicate e dobra ele. Gira o alicate assim, ó. Aí você vai fazer uma dobra mais, como se diz, uma... perpendicular. Um ângulo reto. Um ângulo mais reto. Tá? Ah, não, mas eu vou usar a mão porque eu sou foda. Né? Aí você vai pegar aqui, aí você vai dobrar com a mão. Aí vai ficar assim, ó. Vou dobrar com a mão. Vai ficar o bagulho assim, ó. Tá? Merda. Beleza? Merda. Ah, onde é que está o cotovelo? Ah, está mais ou menos aqui. E o ombro? Ah, está mais ou menos aqui. Aí você mexe o ombro, aí ele pode ficar menor, porque o bagulho está torto, saca? Então não serve. Tem que ser uma coisa exata. Beleza? Então, isso aqui vocês vão dobrar com o alicate. Aperta lá com o alicate e dobra. Beleza? Aperta com o alicate e gira. Não faça com a mão para não ficar bosta. Beleza? Vamos fazer uma estrutura bonita. Tá? Dúvida aqui? De boa? Beleza. Então olha só. Aqui no caso a gente usou um arame meia bomba, com 16. Né? Então nesse caso específico, que a gente usou um arame grosso, a gente dobrou esse arame, que eu acho que era 16 ou 14, a gente dobrou ele, tá? Entortou ele assim, ó, tá? Enrolou ele nele mesmo, e depois a gente enrolou o aramezinho fino nele, tá? Só para ficar mais resistente. Olha como é que ficou. Certo? Então ficou os dois aramezinhos aqui juntos e o pequenininho em volta, tá? Se você já tiver arame grosso, vai ser um só. Beleza? Ok. Outra coisa, vocês riscaram um lado só do personagem, tá? Vocês não vão riscar os dois lados. Vão fazer aquela linha que eu falei num lado só. Por quê? O personagem, até onde eu sei, vai ser simétrico, né? Se for assimétrico, tipo ele tem um cotoco, um bracinho assim, meio torto, é só você modificar um braço. Mas o resto, né, vai ter uma simetria. Então, cara, você vai fazer isso, aquele risco de um lado só do personagem, e aí você vai fazer dois arames, tá? Com esse mesmo esquema. Aí você vai fazer os dois lados. Beleza? Vai ficar simétrico, tá? Mesmo porque se você riscar um lado e riscar o outro lado, pode dar merda de um lado ficar diferente do outro. E aí você vai fazer, vai dar certinho com o desenho, mas o desenho está zoado, e aí vai ficar tipo um ombro aqui e outro aqui, sabe? Eu já vi isso acontecer, eu falo por experiência eu estou criando, né? Experiência própria, tá? Eu já vi. Mas aqui o professor está meio esquisito, né? Então é como se o personagem estivesse aqui e a cabeça estivesse aqui, assim, no pescoço aqui, ó, tá ligado? Né? Zoado. E depois, cara, o cara tem que ficar consertando. Então, assim, cara, façam essa estrutura o melhor que vocês puderem, dá o melhor para fazer a estrutura. Tenta fazer ela perfeita, porque se você tiver feito uma merda na estrutura, o resto da escultura vai ser cagado. Você vai ficar fazendo, vai dar errado, aí você vai dar um migué para arrumar, aí vai zoar o outro lado, aí você vai dar outro migué, aí vai ser um migué em cima do outro, assim, vai fazer aquela bolinha de bosta, sabe? Então não façam as bolinhas de bosta. Já arruma agora para não dar merda depois, beleza? Aqui? Muito bem.
O ideal é a gente ter o personagem de lado também, para você saber como que vai entortar, tá? Mas eu não coloquei como obrigatório porque... Quem trouxe aqui? Lá? Ó, tá vendo só? A maioria já não trouxe. Então se eu pedisse 2... Senhor, eu trouxe lado, mas não está impresso, está no computador. Beleza, a gente vai imprimir então. Beleza. Tá? Depois eu vou falar como é que você vai imprimir isso aí. Tá? Ok. Vou te ajudar nisso aqui. Beleza, então você tem aqui os dois lados. E agora é o seguinte. Essa linha aqui da coluna vertebral, vocês vão pegar o arame fininho e vão unir esses dois. Tá? No seu caso, que o cara é tipo Goro, você vai pegar outro arame e fazer o braço aqui, ó, os dois braços. Faz uma linha aqui assim, ó. Tá? Em geral com os dois braços, também sobrando no final, tá bom? E aí você vai dar um jeito de enrolar aqui. De preferência, para ficar melhor, puta, mas aí você vai colocar o cano. Bom, a gente vai ver como que a gente vai Não, fazer. não é cano não. Eu é aqui no banco de ferro. Como assim? Aqueles dois... Aqueles negócios de ferro que é desse cara. Ah, tá. Tá, a gente vê então como vai ser, tá? Então aqui vocês, nessa parte aqui vai ser o único lugar onde vai unir as duas estruturas, tá? Então vocês vão enrolar isso aqui com arame, bem no meio, beleza? Depois que vocês juntaram aqui, vocês vão colocar o T, bem no meio, tá? Como vocês vão colocar o T? Levanta os bracinhos aqui, ó, da estrutura, beleza? Passa o T que nem um vestidinho, no meio, aí você desce o bracinho de novo e vai ficar o T aqui no meio, beleza? Aquilo? Por isso que eu falei para vocês não fazerem um desenho pequeno, que o limite da folha 4 é o mínimo de tamanho para fazer, tá? O máximo você pode fazer maior e, sei lá, quanto seu dinheiro aguentar gastar de massa, beleza? Mas o mínimo é isso aí, não pode ser menor. Porque justamente você vai colocar esse T no meio do personagem. Se ele for muito pequeno, você vai colocar o T, parece que ele engoliu um barril mesmo. Saca? Vai ficar um bagulho gigante assim, ó. Professor, eu não consigo fazer o T direito, então um bagulho assim no canto. Né? As costas do maluco assim tem uma corcunda. Sabe? Então, é zoado. Beleza? E mesmo assim, ainda, olha lá, hein, cara. Né? Mas eu tava no de barril, né? É. Faz o chave saindo. Né? Beleza? Então olha só, o ideal é você colocar o cano aqui e sobrar espaço aqui, ó, do cano para a silhueta do personagem. Tá? Então tem que sobrar um espaço aqui e sobrar um espaço aqui do outro lado. Beleza? Tranquilo? Ok. E o ideal também é sobrar um espaço aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui sobrar um espaço, ou seja, não fazer esse cano aqui assim, ó, inteiro, saca? Porque se você colocar aqui, você não vai ter esse movimento aqui do personagem. Você vai fazer o personagem reto. Eu vou falar para você, arruma a coluna. Aí você não vai conseguir, porque tem um tacano aqui. Já era. Então é legal você manter essa articulação aqui, ó. Beleza? Certo? Caso o seu personagem seja pequeno e esse cano aqui ficou daqui até aqui, o que você vai fazer? Você vai pegar a serrinha e você vai vir aqui, ó, e vai serrar aqui e aqui. Porque a gente não precisa do cano inteiro necessariamente, tá? A gente só precisa dessa parte aqui, ó, que vai sair um cano aqui, beleza? Que vai para a estrutura, certo? Beleza? Importante é isso aí ficar intacto. Agora aqui você pode cortar para de repente ficar mais folgado ali no meio da coluna. Beleza? Beleza. Vocês vão posicionar isso aqui do jeito que vocês querem, de preferência saindo para as costas, né? Você fazer o saindo da barriga também você é foda. Né? Estranho, né, cara? Acho que não faz sentido. Né? Você faz de lance, né? De costas. Mas o bagulho aqui saindo aqui vai ser foda. Faz no mão. Dá para fazer sem esse cano? Dá para fazer. Só que aí é outro esquema. O que vocês teriam que fazer? Esse arame que sobrou aqui no pé, vocês teriam que entortar, fazer uma chave aqui, para vocês poderem colocar um parafuso e parafusar ele na madeira. Dá para fazer assim também. Só que para fazer isso, vocês têm que ter certeza que o personagem está numa posição equilibrada. Tá? Tipo, você faz o personagem assim, ó, vai caindo assim. Aí o que vai acontecer? Né? Você está sem equilíbrio. Então o personagem tem que estar numa posição
100% equilibrada para você fazer isso. E outra, isso não vai livrar o personagem de fazer isso aqui, ó. Tá? Então de repente você vai mexer, vai pegar um busão muito louco, né? Esse negócio assim, aí ele vai dar uma freada assim, você, ai caralho, o bagulho já faz assim já, ó. E aqui embaixo vai rachar o tempo todo, entendeu? Então essa terceira perna, né? Não bengala, mas a terceira perna aqui, essa sustentação, vai fazer com que ele fique com 3 pontos de sustentação e ele fique fixo. Fazer o rabo. Beleza? Se o personagem tiver rabo, também dá. Se tiver rabo, dá para fazer. Então, tá? Beleza? Mas, outra coisa também. Eu esqueci o que eu ia falar. Você falou do rabo, eu esqueci. O que eu ia falar? Exatamente. Você está falando do caminho. Hã? Você está falando do caminho. Deixa quieto. Depois eu falo. Então. Vou lembrar, então. Beleza? Eu esqueci, cara. Você falou do rabo, eu não entendi. Beleza? Ah, tá. Lembrei. Por que é legal também você usar esse cano? Porque você tem a liberdade de repente girar o personagem no cano para você fazer algum detalhe no pé. Por exemplo, no Motoqueiro Fantasma, quando eu não fiz com aquele cano embaixo, como ele está lá. Tem um cano bem embaixo da moto. Quando eu fiz ele, o cano saía de lado, assim, que nem vocês vão fazer. Tá? E aí quando eu ia fazer a moto, eu girava a moto assim para baixo, para fazer os detalhes da roda, girava de volta, sabe? Ficava fazendo isso. Quando ele estava pronto, eu tampei aquele tape que eu coloquei no meio da moto e eu coloquei um outro tape embaixo dela. E aí sim que eu coloquei em outra base com aquele cano sustentando embaixo. Entendeu? Então, quando eu fiz do jeito que vocês vão fazer aí. E também isso aí é bom se você for fazer algum personagem que está, por exemplo, levitando, tipo, você vai fazer um magneto assim, ó, levitando, aí esse cano aqui já vai ajudar, tá? Doutor Estranho, ou você pode fazer também, sei lá, personagem voando até, em alguma posição de ação, tipo, de repente o personagem está dando uma voadora, sabe? Então você, tipo o Ryu dando uma voadora assim muito louco, então aí você usa esse cano, sabe? Porque se você fosse fazer sem ele ia estar dando uma voadora no chão, assim, ó. Saca? Não faz sentido também. Né? Então aí esse cano já ajuda. Beleza? Tranquilo? Estou fazendo a alcinha. É legal. Beleza? Então tá. Posicionou o cano do jeito que você quer. Aí você vai fazer o quê? Lembra do Durepox? É agora que a gente vai usar. Você colocou o cano aqui, posicionou ele no lugar certo. Você vai pegar Durepox. Alguém não usou o Durepox ainda? Nunca usou? Nunca mexeu com o Durepox? Vou explicar, porque já deu merda. Então, pode dar merda também o Durepox, né? O Durepox é assim, é uma massa cinza e uma massa branca, tá? Eu já ouvi relatos de um cara que pegou uma massa cinza, usou, o professor já está secando. Aí dá vontade de pegar assim, dá na cara dele, filha da puta. Mas você sabe usar o Durepox, maluco? Seu animal, tá ligado? É assim, Durepox. Tem a massinha cinza e a massinha branca. Você vai pegar a mesma quantidade de cada, juntar e misturar, até virar um cinzinha claro, ficar homogêneo. Aí quando tiver cinzinha claro, é sinal que o seu dedo já está todo zoado, assim, já com massa grudou, tá? Mas também é um sinal de que você já pode usar massa, beleza? Aí você vai fazer o que? Você vai colocar Durepox aqui dentro e aqui dentro. Jamais aqui dentro. Por quê? Porque aqui vai ter um cano. Se você colocar, teve um cara que preencheu tudo, 100%, assim, ó. Pô, 100%. Ele pegou assim o T, mano, e deixou ele maciço. Tem Aí depois, professor, como é que eu coloco o cano agora? Eu, por quê, cara? Aqui, ó, eu fui olhar assim, eu fiz assim. Mano, não encaixava mais nada. Não dava, né? Então vocês vão colocar o Durepox aqui, né? Para colar esse cano no arame e aqui embaixo, beleza? Não aqui. Aqui vocês têm que deixar livre para poder encaixar o cano, beleza? Tranquilo? Detalhe, no caso aqui que tem espaço, vocês podem colocar ele tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, tá? Vocês escolhem, pode ser um cano saindo por aqui, de
repente tem algum detalhe aqui interessante, ou você pode colocar mais para cima. Por exemplo, se o personagem tem cauda e vai sair daqui, vai atrapalhar a cauda, se você colocar aqui, beleza, então você coloca em cima. Certo? Tranquilo? Aí você tem que estar fudido, porque você tem os 4 braços e a cauda. Né? Então você coloca um cano saindo daqui. Senão a gente vê aí como é que a gente faz. Beleza? Tranquilo, né? Agora ele está montado. Tá? Eu falei para vocês trazerem a blueprint com a personagem acima. Aí me perguntaram, mas eu vou fazer o personagem assim? Não, cara. Não tem coisa pior do que você ver uma estrutura do personagem assim, ó. Cara, qual é a graça? Não tem graça nenhuma. É que nem o busto. Não, o busto também. O busto você não pode fazer isso. Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer uma expressão no cara. Você faz um busto que o cara tá assim, ó. Cara, pega esse busto e coloca no meio da praça. É isso assim, ó. Tenente, não sei o que lá no meio da praça. Um bosta, um bombo em cima. Né? Cara, dá pra fazer um bagulho mais da hora. Então vocês vão pegar, ficou pronto aqui a estrutura, da hora. Agora você coloca na posição que o seu personagem vai estar. Né? Então já entorta aqui a coluna para ele não ficar daquele jeito errado. Lembra como que é a coluna? A gente viu na aula de desenho? Então já coloca aqui, ó, aquele Szinho da coluna, para ele ficar legal. Aí coloca o ombro mais para trás, cabeça um pouco mais para frente, né? Ou sei lá, depende do que vai estar o personagem, né? Aí coloca a posição, se ele vai estar com uma espada, se ele tiver com espada, por exemplo. Se ele tiver com espada, cara, essa espada também tem que ter arame dentro, tá? Senão, eu vou fazer assim e a espada vai cair. Escartinha da direção. Escartinha da direção. Arame, tá? Pode ser o arame fininho, pega o arame fininho, enrola, e aí você já liga aqui, ó, já enrola ele aqui no braço para fazer o arame, tá? Para fazer as patas. Tá? O motoqueiro fantasma é o seguinte, tinha a corrente do motoqueiro fantasma, né? A corrente do motoqueiro fantasma, você olha e parece que a corrente vem aqui e ele está segurando, mas não, tem um aramezinho no meio daquela corrente, e o arame faz isso aqui, ó. Ele vai a corrente todinha, aí quando chega aqui, ó, ele vem para o braço, enrola no braço, volta, depois ele sai aqui. E aí depois eu modelei o braço e a mão por cima disso. Aí fica parecendo que a corrente vem aqui e já sai aqui, ó. Mas ela dá toda essa volta aqui. Então, tudo que você colocar preso no personagem tem que estar preso aqui na estrutura. Senão ele vai cair fácil. Você bate assim a mão e ele cai. Assim, tá? Então, se eu vou colocar machado, de repente um machadão assim da hora, com um cabo legal, então você já coloca um aramezinho da hora, assim, pá, já enrola no que vai ser o braço, tá? Beleza? Aquilo. Mãos. Como você vai fazer mão? Antes da mão, você vai colocar essa aqui? Essa peça aí? Isso aí é o araminho. Vai ser o quê? A cabeça. Exato. Cagada. Tá? Se vocês fizeram aqui, ó, vai faltar a cabeça, tá? Detalhe, esse aramezinho que vocês vão adicionar depois para colocar na cabeça, não coloca ele na altura da cabeça, coloca mais ou menos até a altura dos olhos do personagem, tá? Senão você vai estar fazendo uma parada aqui e vai ter um ferro aqui, ó, zoando aqui, entendeu? Beleza? Faz até a altura dos olhos. E aí você pode fazer alguns esquemas, por exemplo, você pode fazer de repente ele encaixado. Tipo, você enrola com arame fininho, só que você deixa meio frouxo. De um jeito que dá pra você tirar a cabeça, colocar. Você pode tirar a cabeça, fazer detalhezinho, depois encaixar lá, saca? Dá pra você fazer isso. Beleza? Já está aqui na posição. E aqui a mão. A mão você vai fazer com arame fininho, tá? Se o seu personagem tiver um tamanho legal, dá pra você enrolar o fininho em dois assim, ó, pra ele grudar melhor a massa. Tipo nos dedos, né? Se você fizer uma coisa muito pequena e de repente se você dobrar esse arame vai ficar os tarufos de dedo de pedreiro, tá ligado? Sabe que os dedos de pedreiro parecem um quibe cada um? Um quibe assim, ó. Sabe aquele bolinho de salsicha? Cada dedo de pedreiro. Meu avô era pedreiro, então ele tinha uma mão assim, cara. Você reza pro cara desse não te dar uma Era da hora que ele pegava, quando era pequeno, ele pegava a comida do prato, fazia um bolo de comida e colocava na minha boca, assim. Aqueles dedos gigantes, assim, ó. Muito louco, sabe? o prato aqui, cara assim. Ele pegava assim,
colocava na minha boca. Com farinha na boca. Farinha, pra dar liga, né? Farinha e feijão pra dar liga. Uma bolinha de comida, né? É tipo assim, um bolo alimentar pré-montado. Isso aí. Então é o seguinte, tem vários esquemas de fazer a mão. Aliás, tem vários esquemas de fazer tudo. Como eu falei, dá para você fazer a estrutura pregada direto na madeira ou com esse suporte. Esse suporte pode ser de arame também, pode ser uns ferrinhos com rosca que você pode modificar o tamanho e tal. E a mão também, cara. A mão você pode fazer um esquema que é tipo um leque, um buquezinho de arame que você usa para fazer a mão. Ou você pode usar vários aramezinhos que você amarra aqui na parte do braço e deixa o aramezinho solto aqui, assim. Deixa 5 aramezinhos soltos para fazer a mão. Beleza? E o esquema do leque é assim, ó. O esquema do leque, eu pensei do leque do moleque. O leque. Esquema do leque. O leque que falou para mim esse esquema, né? Eu estou passando o esquema do leque para vocês. Beleza? É o seguinte, resumindo, vai ser assim, ó. Você vai ter 2 araminhos. Você vai fazer 2 araminhos assim, ó, formato de V. Beleza? E você vai pegar um terceiro araminho e você vai fazer assim, ó, formato de Y. Você vai enrolar essa parte aqui. Certo? Então 2 araminhos em formato de V, um araminho do mesmo tamanho em formato de Y. Beleza? O que vai acontecer? Você vai estar com esse Y aqui, ó. Vou dividir aqui. Essa parte aqui do Y vai ser o quinto dedo. Essa parte aqui do Y vai servir para enrolar os outros arames nessa base, tá? E depois você vai colocar os outros arames aqui, ó. Você vai colocar um arame aqui e o outro arame aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 dedos. E isso aqui, ó, vocês vão pegar e enrolar aqui. Certo? Quando você terminar isso, olha só, os 2 aramezinhos, certo? Juntou os 2 aramezinhos aqui. Você tem o Y aqui, ó. 2 aramezinhos já juntos mais o Y. Junta eles. Sempre com o alicate. Essa parte é importante não fazer com a mão. Porque quando você vai enrolar com a mão, fica frouxo. Aí você fica com uma mão toda frouxa, assim, ó. Aí você tenta colocar ela no lugar, ela fica assim, ó. O dedo pra cá, outro pra lá. Fica todo zoado. Você coloca a massa aqui, ele mexe e a massa cai. Então, aperta muito bem isso aqui com um alicate. Beleza? Então, de preferência, você pega 2 alicates, um segura e o outro vai enrolando. Beleza? Vai ficar bem firme. Tá bom. E aí vai ficar assim, ó, tá vendo? Então não está enrolando aquela parte do lequezinho. Ó. Então aqui, ó, 5 dedos e aquela terceira ponta que vai juntar aqui, ó. Aí vai ficar os lequezinhos assim, ó. Beleza? Depois você vai cortar o dedo, né, do tamanho dos dedos, seguindo a blueprint. Por isso vocês vão precisar da blueprint o tempo todo. Vamos trazer a blueprint em todas as aulas. Ah, mas esse músculo vai até onde? Está lá na blueprint. Ah, essa cabeça, qual o tamanho? Está lá na blueprint. Não é melhor fazer a mão separada? Hã? Não é melhor fazer a mão separada? Então, ela está separada. Não, desenhar. Desenhar a mão separada? Então, mas ela tem que estar na mesma proporção. Por isso é legal para a blueprint. Na blueprint dá para você saber. Você vai colocar isso aqui, ó, tipo lá no arame, você vai cortar exatamente onde está o pulso. E aí essa parte que você vai encaixar aqui e enrolar aqui, ó. Beleza? Toma cuidado para isso aqui não ficar grosso, tá? Essa parte aqui tem que ser a mais fina do braço. Então toma cuidado. Tem gente que faz o braço Popeye. Sempre. Né? Aí enrola aqui, ó. Coloca um monte de arame. Se não senhor tá certo, então Popeye já. Pronto. Sem nem colocar massa. Só no arame, só no chassi já tá Popeye. Né? Então toma cuidado. Beleza? E aí você pode usar, ele cortou aqui, cola em cima aqui, ó. Né? Junta assim. E aí você já tem o tamanho da mão. E aí na blueprint você vê o tamanho geralmente do dedo do meio, que é o maior, né? Já corta o aramezinho do dedo do meio, e aí você vai cortando os outros de acordo, sabe? Aí você já tem os 5 dedos do tamanho certo.
Aí você coloca lá a massa aqui na palma da mão para fazer os dedinhos depois. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Beleza? Por enquanto o esquema é construir a estrutura do personagem. Beleza? Se você vai fazer a mão fechada, então esquece tudo isso. Tá? Deixa só o aramezinho lá, você já vai fazer a mão fechada. Tá? Vou fazer a mão fechada para dar migué. Beleza. Vou fazer, faça, dá um migué, mas não acredite no fundo do seu coração que você saiu daqui sabendo fazer a mão. Tá? Então eu recomendo que cada um pelo menos faça uma mão para você aprender a fazer a porra da mão. Não dá pra fazer variado, fazer uma merda. Aí você tem trabalho uma vez só. Né? Também encerrar é uma vez só. Beleza? Ah, no meu caso também aqui. Uma assim é outra assim. Depois, daqui a pouco os caras vão estar fazendo os cotocos. Eu vou pra trás. Personagem cotoco. Não, o personagem está com a mão no bolso. Não vai querer fazer mão, né? Beleza? Tranquilo? Então tá aqui o personagem. É isso que vocês vão fazer agora. Beleza? Alguma dúvida? Todas? Tá. Então peguem a blueprint e façam aquele risco. Eu vou deixar a blueprint aqui que é melhor, né? Eu vou deixar aqui o risco da blueprint que vocês vão fazer.